Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Momento da Paróquia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E aqui a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os nossos movimentos, sobre as nossas pastorais, aqui da Paróquia do Rosário. Tudo bom, Mônica? Tudo ótimo. E você, Diego? Tudo bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vindo de volta. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Então, que bom estarmos aqui novamente. Esse é o nosso 5º programa Momento da Paróquia. Obrigada pela audiência. Diego, eu estava comentando que parece que foi ontem que a gente gravou o primeiro programa, né? Está passando tão rápido. Então, assim, a gente só tem que agradecer a vocês. Muito gostoso estar aqui. E hoje a gente tem uma convidada, né? A Graça, muito especial. Tudo bem, Graça? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, você falou que parece que foi ontem realmente, né? Já tem um tempinho, e essa oportunidade bem bacana que a gente está tendo de conhecer os movimentos e as pastorais aqui da nossa paróquia. A gente falou, eu gosto sempre de estar recapitulando, um pouquinho sobre a pastoral familiar, depois a gente foi lá na catequese, falamos também sobre no último programa, o Círculo Bíblico, e hoje vamos falar sobre... A gente vai conhecer hoje uma pastoral que auxilia e favorece os conhecimentos bíblicos, pois ela está diretamente ligada à nossa Sagrada Escritura. Exatamente. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho, gente, sobre a pastoral, sobre os ministros da palavra. Não é isso, Graça? Isso. Beleza. Vamos iniciar, né? Primeiramente, a gente vai invocar o Espírito Santo para que esse nosso encontro seja muito abençoado e que traga muitos conhecimentos, né? Para todos nossos irmãos que estiverem assistindo. E o intuito do nosso programa, todo mundo já sabe qual que é. É o quê? É passar para os nossos fiéis, para os nossos irmãos, como que funciona a nossa paróquia. E também para que eles possam entender um pouquinho do que acontece e como que cada um pode servir. Porque, às vezes, as pessoas ficam, né, quando elas estão na missa, ou elas estão participando de algum evento da paróquia, algum encontro, elas não entendem muito assim, como que elas podem ajudar. E todo mundo pode ajudar, né, Diego? Com certeza. Basta ouvir o chamado. Tem sempre algo que pode ser oferecido por todos. E você que está nos assistindo, continue dando seu like, continue compartilhando os nossos vídeos, tá? É muito importante para a gente propagar para o máximo de pessoas possível esse nosso trabalho, né, que a gente tem feito aqui. Vamos rezar então? Vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graça, então, oficialmente agora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Diego. Obrigada, Prazer Mônica. pela Graça. Igualmente. Então, para começar, né, antes de fazer a primeira pergunta, queria saber como é que é a sua trajetória aqui na nossa paróquia, como que é os trabalhos, né, não só no Ministério da Palavra, mas você já participa ou já participou também de outros movimentos. Conta um pouquinho aí para a gente. Eu participo do Ministério de Canto, né, que foi o primeiro que eu comecei. E aí, logo em seguida, depois eu fiz o cursilho, né, na data de 7 a 9 de outubro de 2005. Nossa, quase 15 anos. Isso. E aí, depois disso, aí que me convidaram para ser ministra da Palavra, né, porque é exatamente um dos critérios, e acredito eu, né, que as pessoas usam para indicar para que a gente seja ministro da Palavra, né, que a gente tenha assim um conhecimento, né, da Bíblia, que participe de cursos de formação, que nesse caso aí a Paróquia do Rosário é uma paróquia que sempre nos oferece nesse tipo de curso. Igual quando eu entrei no Ministério do Canto, aí veio, né, na época foi o Padre Silas que veio falar para a gente sobre canto litúrgico, assim, mostrando, né, para a paróquia que não é qualquer canto que a gente pode cantar nas missas, na celebração da palavra. Tem de ser
cantos litúrgicos, o tempo, né, conta. Então, não é a gente escolher os cantos aleatoriamente, né? E da mesma forma também, o ministério também dos ministros da palavra, a gente é convidado e a gente passa por uma formação, né, com o padre. E na paróquia do Rosário, a gente adota também o guia, né? Porque a gente não pode ser, assim, falar o que a gente espera, qualquer coisa, né? Então, assim, a gente tem celebrando o dia do Senhor, né, do tempo comum, do ciclo do Natal, né? E do ciclo pascal. Então, a gente segue esse roteiro, todos os ministros da palavra. Depois a gente vai disponibilizar esses títulos para vocês, tá? Nos comentários aí, para quem quiser, né, para ter acesso. E você já falou aí um pouquinho para a gente dos materiais que você usa, né? A gente tem até algumas perguntas sobre isso aqui. Mas eu queria saber, Graça, como é, na verdade, dividido a pastoral litúrgica? Então, a pastoral litúrgica, ela é das pessoas que participam do ministério de leitores, salmistas, os ministros da palavra. Então, na verdade, né, que a equipe litúrgica é toda a assembleia que está ali reunida, né? Assim, lógico que tem esses movimentos e pastorais que já têm a função específica, mas a assembleia litúrgica, na verdade, é o principal. Se faz parte. Né? Porque como que a gente vai dirigir uma celebração da palavra, que na verdade antes falava que era presidir, mas na verdade a presidência é própria do presbítero. Então, quer dizer, é o padre ou o bispo. Nós dirigimos a celebração da palavra. Que todos são celebrantes, né? A assembleia litúrgica, o salmista, o animador litúrgico. Então, é um corpo, né, onde Cristo é a cabeça e toda aquela assembleia litúrgica ali, da qual a gente faz parte, são os membros de Cristo. Então, da mesma forma que o nosso corpo, se tiver um membro faltando, não está perfeito, então na igreja também da mesma forma. Numa celebração da palavra, numa missa, se falta um membro, é como se o corpo de Cristo tivesse com um membro a menos. É uma forma organizada, né? Como tudo na nossa igreja. Eu sou muito feliz e muito apaixonado por toda a organização da nossa igreja. E a liturgia, né, pastoral litúrgica, como você disse aqui na nossa paróquia, ela engloba então esses 3 movimentos, né? Os salmistas, tem o grupo de canto, mais os ministros da palavra. E hoje, então, é uma coordenação para esses três grupos, vamos dizer assim. Isso. Tá certo. Graça, você falou sobre, né, a indicação de estar apto para né, estar atuando, né, frente a essa pastoral. Mas, igual o Diego já comentou com a gente tem conhecido a história dele, que ele veio de outra cidade, então ele percebeu em uma das celebrações que ele queria fazer parte, né, de uma pastoral, de um movimento. Como que funciona para a pessoa que, às vezes, ela não foi indicada, mas ela se percebe apta, se percebe preparada? Ela procura alguém? Como que funciona? Tem essa possibilidade ou não? Só indicação? Pode procurar o padre, pode procurar uma pessoa que já participe de algum movimento, que ela se identifica. Por quê? O que não falta na nossa igreja são ministérios e pastorais para que a gente esteja participando. Como o Diego falou no princípio aí, né, para quem está nos ouvindo, o que mais tem é trabalho, né? Não é à toa que Jesus falou que a messe é grande, os operários são poucos, né? Isso, então. Então, é só procurar, né? O Diego é um exemplo, né? E nós tivemos também uma catequista aqui, a Nilda, que era de Muriaé, né? Ela veio de Muriaé, procurou o padre, porque ela era catequista lá, fazia parte do movimento de cursilho, chegou aqui, procurou o padre e falou assim, o que é que eu posso fazer? E a pessoa também sabe em que ela, né? Qual que é a parte, qual que é o trabalho ali, que ela vai se identificar mais também, né? Exatamente. Ela sente, né, essa... A cada um Deus dá um dom, né? Cabe a cada um descobrir o dom, né, que ele possa estar fazendo melhor, né? Porque
Já pensa uma pessoa falar assim, eu vou participar do Ministério de Canto, mas ela é desafinada, ela, né? Então, é igual a nossa amiga Delina fala, vou atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, assim, a gente tem de usar o dom que Deus dá a gente, né, para que seja útil para a gente, mas que seja útil para o outro também. Essa pergunta foi justamente porque esse é o intuito do nosso programa, né? É mostrar para os fiéis, é mostrar para os nossos irmãos que, né, tem um lugarzinho todo especial para todo mundo ali, trabalho, tem um servir todo especial para cada um. Exatamente. Você já apresentou para a gente aí parte do material que vocês utilizam, né? E, como eu disse, a gente vai disponibilizar esses materiais, esses autores, para quem tiver interesse. E tem algum processo de formação para participar da pastoral dos ministros, né? No caso, os ministros da palavra? Tem uma formaçãozinha, como eu disse no princípio, né, com o padre, ou então com algum leigo da paróquia, né, assim, tipo igual a Nilce, o doutor Jorge, uma pessoa que já está há mais tempo, né, que já mais conhecedor, né? Que já tem uma vivência, para estar passando essa experiência para a gente. Agora, formado, nós não seremos nunca, nós estaremos sempre em formação ao longo da vida. Seria uma capacitação, então, né? Isso, uma pequena capacitação, mas é como eu disse também, né, que geralmente as pessoas que são indicadas para ministro da palavra já são pessoas que estão à frente de algum movimento, que têm facilidade de falar em público, né? É importante, né? Né? Ser o ministro da palavra. Se uma pessoa chega lá para dirigir uma celebração e trava, né, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai falar, e também tem de ter conhecimento da Bíblia, tem de ter conhecimento aí, né, da parte também que é dos leitores, né, tem de saber tudo que acontece dentro da celebração para ficar aquela coisa harmoniosa. Porque a gente sabe da importância de conhecer os ritos, né, das celebrações. Exatamente. E os ritos estão todos nesse livro ali que eu apresentei no princípio, né? E também, quem quiser saber mais sobre celebração da palavra, é só adquirir esse documento, né, 108 da CNBB, que fala tudo sobre celebração da palavra também, né? Já temos várias dicas de leitura, tá, pessoal? Aproveitem. Inclusive teve um estudo, né, desse documento aqui na paróquia. Graça, agora é uma curiosidade, tá? Como é a receptividade da Assembleia, né, das pessoas, nas comunidades, em relação ao ministro da palavra? Geralmente a pessoa vai na igreja, está esperando uma missa, e de repente aparece um ministro, né? Eu queria que você contasse para a gente como que é essa receptividade. E vocês celebram somente em comunidades ou celebram aqui também na paróquia? Então, nas comunidades, eu tenho experiência assim, igual o tipo lá da minha comunidade, São Cristóvão. As missas eram na segunda quinta-feira do mês. E a comunidade optou por ter a missa no dia de domingo. Foi uma exigência do padre. Se for ter a missa no domingo, todos os outros domingos terá de haver a celebração da palavra, né? Porque então, se não corre o risco da pessoa, as pessoas já são misseiras, assim, nem todas já dão valor à celebração da palavra. Então foi uma maneira que o padre achou de fazer com que as pessoas valorizem mais a celebração da palavra. Nas comunidades, então, por exemplo, eu dirijo celebração da palavra na comunidade do Palmeiras e na ligação. Não acho diferença nenhuma do dia que eu já fui nas comunidades para participar da missa. Geralmente, as mesmas pessoas que vão à missa são as que vão no dia da celebração da palavra também. E na paróquia, né, como a gente tem a felicidade de, ultimamente, ter sempre 2 padres, então, ultimamente, não está tendo necessidade da celebração da palavra. Um está ausente, o outro cobre, né? Cobre a falta. Mas, igual, quando tem retiro, por exemplo, dos padres, né, igual na Semana Santa mesmo, né? Assim, antes da Semana Santa, os padres vão para o retiro.
a Adelina que presidiu a celebração, ou seja, dirigiu na celebração da palavra na falta do padre. Mas, assim, igual quarta-feira também, né, que tem também, né, a novena perpétua, se o padre não estiver, não fica também sem a celebração. Participei com o né? ministro da palavra. Então, porque tem a Selma, tem a Nilce, tem a Adelina, nós somos um número assim de praticamente 10, né? Então não tem necessidade, porque como eu disse no princípio, o mais importante é a Assembleia Litúrgica reunida. Então, como que é a receptividade dessa Assembleia? Igual o Diego falou, às vezes, né, a pessoa chega para uma missa, como que vocês veem isso? Tem uma participação ativa? Como que funciona a Assembleia quando existe a celebração da palavra? Aqui na Paróquia do Rosário eu acho muito boa a receptividade. Isso é muito importante, gente. Vale ressaltar que os ministros, né, é um braço do padre, porque o padre não dá conta. Né? Aqui, graças a Deus, como a Graça acabou de dizer, a gente tem a possibilidade de ter 2 padres, mas tem realidade, não é a realidade de toda a paróquia. Né? Às vezes é um padre só para tomar conta de uma paróquia grande. Então, o ministro é uma forma de fazer essa representação. Claro que tem, né, o padre tem as funções que o ministro não faz, mas ele está ali para levar a palavra, para levar a Eucaristia. Então, que a gente aprenda a respeitá-los, né, a participar também com o mesmo fervor que nas missas. Né? Eu não estou falando para a gente valorizar mais a celebração, não é isso. É para a gente acolher também, né, os ministros, da mesma forma que a gente acolhe os padres. Exatamente. Isso, quando a gente chegar na igreja e tiver um ministro da palavra, né, a gente entender que aquele momento ele é um instrumento. Na verdade, o ministro da palavra é um instrumento, né, para levar a palavra de Deus. Então, a gente ouvir, estar com o coração aberto, né, para ouvir. Então, não existe, pelo que você colocou aí, já tem estabelecidos dias e não são todos os dias nas comunidades. Tem a escala, né? Porque em todas as comunidades tem o dia que é da missa. Né? Geralmente é uma vez por mês? Isso. Não, na minha comunidade é uma vez na semana. Assim, que não tem celebração da palavra todos os dias. Só aos domingos, igual, no primeiro, segundo e terceiro domingo, celebração da palavra. No quarto, missa. No quinto, quando tem quinto domingo, celebração da palavra também. E acredito eu que nas outras comunidades também acontece a mesma forma. Assim, aí vai depender também da disponibilidade do padre, que muitas vezes aí a celebração da palavra acontece na parte da manhã no domingo e costuma, de quando o dia da missa, ser na parte da tarde. Entendeu? Então, assim, vai depender aí o horário que o padre pode ir. Né? Agora, já tem comunidades que já é tudo, já escala tudo direitinho. Igual na minha comunidade, por exemplo, a escala sempre funcionou. A organização é tudo, né? E você acabou falando, né? Vou te perguntar, quantos ministros da palavra tem aqui? Você falou que é uma média de 10. 10 ministros. Que bacana. Então tem ministro para todas as comunidades da nossa Isso. Não, mas sendo que tem comunidades que não tem ministro da palavra. Aí, ó, olha, gente. Igual, olha por exemplo, né? Igual. Chamado. Lá na comunidade da ligação, por exemplo, não tem ministro da palavra. Então, aí quer dizer, tem que deslocar os ministros da palavra da outra comunidade. Igual, um domingo é de responsabilidade da Adelina, o outro domingo sou eu, o outro domingo o doutor Jorge. Né? Então, quer dizer, o doutor Jorge é aqui do centro. A Adelina é lá Adelina e eu do São Cristóvão. Né? Então, o número é pequeno, né? Isso. Precisa aumentar. A Nilce, né, que é do bairro Santa Terezinha, que lá nem igreja tem, né? Lá a missa acontece nas casas. Né? A gente já tem aí convocação para os nossos... Para os ministros da palavra, né? Para serem ministros da palavra. Hein? Aceitem esse chamado, gente. Aceitem. Graça, você tem mais alguma questão, alguma coisa que você queria compartilhar conosco antes da gente finalizar? É que muita gente tem medo, né, de participar de algum movimento, né? Pensa assim, não vou ser capaz. E todos nós somos capazes. Né? É uma coisa que é de Deus. Se você não é capaz de fazer uma coisa, você é capaz de fazer outra. Né? Então, basta que a gente... Né, o pedido que eu faço, né, para quem está ouvindo. Né, basta a gente
prestar atenção, né, no chamado que Deus nos faz, que a gente vai descobrir aquilo que é mais assim propício para cada um de nós, para estar colocando a nossa vida a serviço. Né? Fazer com amor, né, Graça? Isso. É, Mônica. É Isso o que aí. Eu já falei, a gente já até comentou num outro programa também, que é um servir que não cansa, né? Isso. A gente faz com a maior disponibilidade, todos nós temos as nossas funções do dia a dia, trabalho, casa, filhos, mas a gente não hesita em aceitar, e sempre quando a gente, né, se vê diante de um convite, ou até mesmo de uma possibilidade de estar ingressando num outro movimento ou numa outra pastoral, a gente dá um jeitinho e está ali. Então, assim, é um propósito muito bom, né? E você que se sentir chamado, né, para servir em alguma pastoral, em algum movimento, não hesite, porque cada um tem a sua vocação, e muito importante também é levar para o dia a dia, igual você falou. Às vezes a pessoa não é muito comunicativa, ou para um coral não canta bem. Eu, por exemplo, não poderia nunca estar no coral, né? Mas assim, apesar de achar lindo, porque a gente sabe que o coral, gente, como que ele faz com que uma missa ela fique, né? Aproxima a gente, exatamente. Né? Ele aproxima a gente do sacrifício, momento, de todo momento que acontece exatamente. na missa, né? Então, mas não se encaixa, não se enquadra em alguma pastoral, tem outros movimentos, tem outros pastorais. Então é isso. Fica aqui o nosso convite e o nosso agradecimento, Graça. Muito obrigada por você se disponibilizar a vir aqui, tá? E com certeza teremos outros momentos, se Deus quiser, para a gente conversar novamente. Com certeza. Muito obrigado, tá? Obrigado a todos vocês por nos assistirem. Continue compartilhando, dando o seu like, e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada a todos os envolvidos, ao pessoal. Obrigada. E a você. Muito obrigada e até o próximo. Eu não posso